aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, considerando os corpos rígidos, o que a gente calculava eram os esforços e as ações de apoio. Quando a gente considera esses corpos deformáveis, ou seja, internamente, nós temos tensões, temos deformações, aí o cálculo que nós vamos fazer é utilizando o PTV aplicado a corpos deformáveis. Ou seja, é a mesma aplicação, a mesma equação de energia que a gente tem no princípio dos trabalhos virtuais, mas os carregamentos atuantes, nós podemos, então, calcular os deslocamentos para cada carregamento que a gente pode encontrar na nossa estrutura, né? E para isso, associado ao PTV, nós temos o método da carga unitária. Então, aí que nós somos capazes de encontrar esses deslocamentos. Lembrando que os deslocamentos podem tanto ser de translações, ou seja, deslocamentos em X e Y, e as rotações, né? E aqui no caso, a gente aplicou o método da carga unitária para 3 tipos de carregamento. Então, isoladamente, nós encontramos a formulação aplicando a energia, né, o princípio dos trabalhos virtuais, agora com as tensões internas ali, com os carregamentos atuantes, nós somos capazes de encontrar, então, estes deslocamentos. No caso apenas de carregamento atuando, no caso de treliça, e aqui, gente, é os carregamentos de forças concentradas, momentos concentrados, carregamento uniformemente distribuído. Para esse tipo de situação, nós temos, então, essa formulação. No caso da treliça, onde a gente só tem esforço normal, e no caso de vigas e pórticos, a gente tem os momentos. Lembrando que nós temos uma equação que envolve momento, fletor, momento torsor, cortante e normal. E aí, então, algumas características, alguns deslocamentos são muito menores em comparação com as outras. Por isso que, neste caso de viga e pórtico plano, a gente só considera a deformação devido ao momento fletor, e no caso da treliça, a gente só tem esforço normal, então o deslocamento causado pelo esforço normal. Então, pelo carregamento atuando, nestes 2 tipos de estruturas, nós sabemos calcular estes deslocamentos. Lembrando que o E e o I, e o E e o A, que é o módulo de elasticidade, a área e a inércia, são constantes, né? Para cada barrinha, nós temos valores já fixos, né? Que não vai alterar para cada barrinha. E aqui, então, a gente vai resumir, encontrar, com o método da carga unitária, os momentos para a carga unitária e os momentos para o carregamento atuante. Então, a partir daí, para cada barrinha, a gente vai ter que fazer essa multiplicação. E para a gente poder fazer essa multiplicação, a gente encontra nessa multiplicação, a gente consegue, então, fazer essa multiplicação dessa integração do momento da carga unitária com o momento com carregamento, que é o produto de 2 funções. Hoje a gente vai ver como que nós vamos trabalhar com essa tabela. E aí, quando nós temos o recalque, nós vimos que quando a gente tem um recalque, ele se assemelha ao PTV aplicado a corpos rígidos, porque é como se a gente retirasse um vínculo e aquela estrutura se transformasse numa cadeia cinemática. Então, nós podemos aplicar o PTV aplicado a corpos rígidos, mas aplicando o método da carga unitária, nós chegamos a uma equação que fornece para a gente esse deslocamento. No caso do recalque, vou olhar o deslocamento causado, a reação de apoio causado pelo recalque atuante que é dado no nosso problema, tá? No caso da temperatura, nós também precisamos aplicar o método da carga unitária, lembrando que tanto o recalque quanto a temperatura, eu simplesmente vou olhar os diagramas da carga unitária, só. Da temperatura, o diagrama da normal e o diagrama de momento fletor é importante, lembrando que eu posso ter áreas positivas ou negativas, isso a gente viu na aula passada. E o recalque, esse sinalzinho de menos vem em decorrência da fórmula, e eu preciso também definir se a reação de apoio está contrária ou não ao recalque que está sendo aplicado.
Então, aqui eu só vou olhar a reação de apoio associado ao recalque que foi colocado. Então, tanto o recalque quanto a temperatura, nós vamos olhar apenas a nossa estrutura somente atuando a carga unitária. E no carregamento atuante, eu vou olhar a carga unitária e o diagrama do carregamento, porque tanto é que eu tenho os dois diagramas aqui, olha, o momento da carga unitária e o momento da estrutura real. A normal da carga unitária e a normal da estrutura real. Então, no caso do carregamento, a multiplicação que eu vou fazer é sempre entre dois diagramas. Então, o método da carga unitária que a gente viu. Então, vamos voltar aqui. Então, foi isso que nós vimos. E aqui a gente começou a fazer um exercício. Nesse caso desse exercício, nós tínhamos 3 carregamentos atuando simultaneamente. Então, quando eu tenho os 3 atuando simultaneamente, eu calculo separadamente cada um, porque nós vimos que a fórmula é diferente para cada um, e depois, no final, eu somo, porque o que ele está me pedindo é um deslocamento único para que atue simultaneamente na nossa estrutura. Por exemplo, aqui o recalque, o carregamento uniformemente distribuído e a variação de temperatura. Aqui nós vimos ontem, primeira coisa que a gente fez é o meta-carga unitária. Eu peguei, então, o deslocamento que está me pedindo na horizontal, no ponto B, calculei os diagramas de momento e normal. A normal da carga unitária eu vou calcular porque tem a temperatura, então eu preciso calcular a normal. Então, nesse caso da carga unitária, gente, eu só vou calcular o diagrama da normal se eu tiver temperatura, tá? Somente da carga unitária. E aí, então, devido ao recalque, nós já fizemos, e devido à temperatura, nós também já fizemos, ficou faltando a gente fazer do carregamento atuante. Eu copiei, né? Essa carga unitária já foi feito, aqui eu só copiei, agora do carregamento dado, nós só temos este carregamento atuando na nossa estrutura, só o carregamento dado. Então, aí eu vou calcular as reações de apoio, fazer tudo aquilo que a gente já sabe, que agora é para o cálculo dos diagramas, tá? Eu vou dissecar, vou calcular as reações de apoio e dissecar a estrutura. Então, aqui eu já vou colocar o diagrama, tá? E aqui eu não preciso calcular normal, porque a normal é somente na carga unitária. Quando eu tenho o carregamento dado, eu somente preciso calcular o diagrama de momento. Por quê? A nossa formulinha lá, vamos lembrar, é MUM dx dividido por EI. Então, o que eu vou fazer? Como EI é constante, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar ele para outro lado. E isso daqui eu vou, então, olhar naquela tabelinha. Então, o que eu vou fazer? Nesse carregamento, então, vai ser o delta igual... Opa, deixa eu colocar o EI aqui. EI, que já foi dado para a gente, né? Se a gente olhar aqui, ó, o EI já foi dado para a gente. Então, aqui eu já tenho o valor de EI vezes o delta. Agora, gente, é a multiplicação de 2 diagramas. Então, aqui eu vou dar uma diminuída. Então, nesta parte do diagrama, então, é como se eu multiplicasse esse com esse diagrama. A gente sabe que isso aqui é zero, então essa parte anula. Esta parte com esta parte também se anula, porque um triângulo com nada é nada. O que sobra para mim é o diagrama aqui do unitário de um retângulo e de uma parábola. Aqui, gente, essa multiplicação, agora vocês também precisam ficar atentos com o sinal. A gente está vendo que o diagrama está para baixo e esse diagrama também está para baixo. Então, essa multiplicação é positiva. Então, basicamente, é essa multiplicação que eu vou fazer aqui, ó. Com uma parábola. É essa multiplicação. 22,5 e aqui 4. E o vão aqui é 6 metros. Então, é essa multiplicação. São esses 2 diagramas que eu tenho que fazer, que eu tenho que multiplicar.
Esses dois diagramas estão no mesmo lado. Se estão no mesmo lado, então essa multiplicação é positiva. Agora, eu preciso correr lá nesse diagrama, nessa tabela, que é a multiplicação das funções. Lá a gente viu que é um retângulo e uma parábola. Ó, retângulo com uma parábola quadrática. Então, a gente está vendo que é essa daqui, ó. Essa que é a formulinha. Parábola e retângulo. Então, é 2/3 do L, que é o vão, vezes o C, que nesse caso é o nosso 22,5, e o alfa, que é essa dimensão aqui do retângulo, que no nosso caso é 4. Então, eu vou fazer aqui, então, a multiplicação. 2/3 de 22,5 vezes 4 vezes o vão 6. Então, isso daqui, separadamente aqui eu não tenho. Mas aí eu já vou dividir, eu já chego aqui no... Lembrando, gente, que o nosso EI já foi dado, então esse delta eu vou dividir por esse valor aqui, esse EI de 520, 833,33. Tomem cuidado, tá, gente? Se tá tudo na mesma unidade. Então, aqui a gente tem o deslocamento em B devido ao carregamento. Vocês estão vendo que nós calculamos separadamente cada um. O deslocamento em B devido ao recalque, o deslocamento em B devido à temperatura e o deslocamento em B devido ao carregamento dado. Ou seja, o deslocamento total em B é somar tudo. É somar tudo. O menos 0,02... 0,658 e mais 0,00691. Isso aqui vai me dar um total de... Vocês estão vendo aqui que deu 4,65 centímetros, deu um valor positivo. Significa que vocês estão vendo que o valorzinho aqui da carga unitária que eu tenho que colocar de acordo com o que eu estou pedindo, nós adotamos que o deslocamento, porque eu tive que chutar, chutei que o deslocamento é para a direita. Então, se deu positivo, significa que realmente, quando está atuando os três juntos, o deslocamento total, quando está atuando esses três carregamentos simultâneos, vai ser para a direita. Pessoal, alguma dúvida aqui? Professora, no digital, que eu tenho uma dúvida, mas em como montar, porque o recalque foi em A, mas só que a gente pegou tudo em relacionado ao B, não? Não, então, mas olha, o recalque foi em A, mas eu quero saber qual foi o deslocamento no ponto B quando houve um recalque em A. Ah, certo, entendi. Entendeu? Porque assim, eu pedi no ponto B o deslocamento, mas eu posso pedir no ponto, na metade. Qual foi o deslocamento aqui, na metade, quando ocorre um recalque? Entendi. Entendeu? E se eu tivesse um recalque em B e eu quisesse saber de B, daria certo também? Daria horizontal, né? Você está falando um deslocamento horizontal. Isso. Daria. Não teria Certinho. problema, porque aí, ó, ele cairia, mas iria para lá. Imagina, o que acontece no recalque? Ele está falando que esse ponto A, ele anda 2 e desce 3, ou seja, imagina essa deformada dessa estrutura. O ponto B vai mexer, todos os pontos aqui vai mexer. Aqui, gente, se eu pedir o deslocamento vertical no ponto B, quanto que vocês acham que tem que dar? Vertical. O que vocês acham? O ponto B pode descer?
Não, porque ele tem um apoio que não desce, né? Exatamente. É zero. Entendeu? Então, assim, é lógico que eu não vou pedir deslocamentos. Olha, se eu tiver essa estrutura, o ponto A, ele vai ficar fixo, ele não mexe, o ponto A não desce e não anda, porque esse ponto A, ele está fixo, porque eu tenho um apoio fixo, e o ponto B, o único movimento livre é na direção de X, em Y ele não pode mexer. Então, se eu pedir quanto equivale um deslocamento no ponto A aqui ou um ponto B na direção de Y, é zero, vocês nem precisam fazer nada, o deslocamento é zero, porque, na verdade, o apoio está aí, então, ele está impedindo o movimento, entenderam? Certinho, muito Por isso, obrigada. olha, por isso que eu pedi somente o horizontal, porque o ponto B está livre na horizontal, tá? Mais alguém, gente? Por que você não calculou a normal desse último mesmo que você disse? Desse aqui do carregamento? Isso. Vamos lá na fórmula, vamos lá. Ah, se fosse só treliça, iria calcular normal, né? Isso, a gente vai fazer agora de treliça. Você Ah, está tá. vendo que a fórmula do carregamento é só do esforço normal? Do Aham. momento? Uhum. Tá? Certinho. Olha, tem uma treliça aqui. No nosso caso, a gente agora vai calcular a treliça. Ele está me pedindo calcular o deslocamento vertical no ponto A, da treliça dado, e foi dado para a gente o módulo de elasticidade vezes a área, que vai dar 10 mil aí, 10 mil quilonewtons. A gente está vendo que nessa treliça só tem carregamento externo, então eu não tenho nem recalque nos apoios e não tenho temperatura. Então, é sim, aplicação direta lá daquela formulinha, não tem que somar nada. Então, como eu tenho somente o carregamento, olha, eu copiei, vocês estão vendo que eu copiei, como é um deslocamento vertical no ponto A, eu venho e coloco aqui, então, a carga unitária. Eu venho e coloco no ponto aonde eu quero, no ponto A, que é o que está me pedindo, ou P é para baixo ou P é para cima, né? Então, aí a gente está chutando, que eu estou afirmando, que eu estou chutando que esse deslocamento é para baixo. A gente vai verificar se realmente é para baixo, né? Então, agora é fazer o que vocês já viram lá no módulo 2. É encontrar, nesse caso, a gente está vendo que não dá para encontrar reação de apoio, vocês vão ter que fazer pelo método ou método dos nós, ou método das seções, para vocês encontrarem todas as barrinhas, os esforços normais. Então, tudo aquilo que vocês já viram no módulo 2. Então, aqui, já vou jogar os valores. Aqui, sempre, a gente viu que, no nosso caso, as normais, elas são constantes, ou seja, é formado um retângulo, né? Um retângulo ao longo de cada barrinha, então isso é importante para a gente. Então, é um retângulo para cada barrinha. Então, aqui, 1 menos 1,41, 1, 2 e menos 1. Então, pronto. Devido à carga unitária, eu encontrei constante os seguintes esforços que eu já calculei, utilizando ou o método das seções ou o método dos nós. Já encontrei aqui, tá? Nesse caso, não dá para encontrar reação de apoio, porque é uma estrutura, uma treliça hiperestática externamente. Então, não consigo achar, mas eu não preciso, eu consigo calcular internamente os esforços, porque eu não preciso calcular a reação de apoio. Agora, calculei o da carga unitária, eu venho e calculo do carregamento atuante. Bom, eu vou fazer a mesma coisa. O carregamento atuante, gente, é esse aqui, ó. Eu tenho 2 e 2, então eu vou colocar aqui, ó. É o do carregamento que está atuando na nossa estrutura, do carregamento real, é a estrutura real. Então, eu também vou fazer a mesma coisa. 2. Seis, pronto.
calculei os esforços da carga unitária e depois do carregamento atuante na nossa estrutura do carregamento real aqui. Agora, a gente vai fazer a multiplicação. Agora, a gente já sabe que, nesse caso, o deslocamento é N1N dx dividido por E vezes o A. Deixo o EA para o outro lado, porque é constante. Nesse caso, gente, se nós olharmos aqui, ó, deixa eu olhar aqui. Se nós olharmos aqui, não tem a multiplicação de retângulo com retângulo. Se vocês olharem aqui, não tem retângulo com retângulo, mas esse é o mais fácil. Retângulo com retângulo é B vezes... Eu vou até colocar aqui para vocês... Porque esse é o mais simples. A, B e o L. Vai ser A vezes B vezes L. Essa é a multiplicação. Então, a gente vai ver que, como a gente tinha colocado ali, ó, por isso que ficou NI vezes, fica um somatório da multiplicação entre os dois vezes o comprimento, LI aqui, tá? Foi por isso que foi colocado aí dessa forma. Então, agora, gente, é só fazer essa multiplicação. E vezes A, vezes o delta, igual. Vai ser 2 vezes 6, vezes o vão é 3 metros, ó, o vão é 3 metros, mais 1 vezes 2, o vão também é 3 metros, 1 vezes 2 vezes 3. Nessa daqui, ó, menos 1,41, menos 2,83 vezes esse comprimento. Então, ó, vou colocar aqui, ó, mais. Menos 1,41, menos 2,83, vezes o vão, que é 4,24. 1 vezes 2, vezes 3 também, ó, tudo positivo, 1 vezes 2 vezes o comprimento 3, menos 1,41, menos 5,66 vezes esse comprimento, que também é o 4,24, mais menos 1,41, menos 5,66, vezes o vão dessas duas barrinhas é 4,24, e ficou faltando esse, menos 1, menos 2 vezes esse comprimento. O comprimento aqui é 3. Então, com isso, eu consigo achar o valorzinho de delta, que é 0,0. Deu positivo, significa que realmente o deslocamento é para baixo. Gente, alguma dúvida aqui? O da treliça, nesse caso do carregamento, vocês precisam, da mesma forma que a gente constrói os diagramas dos esforços, momento e cortante, momento, né, só momento que a gente precisa, aqui a gente precisa desenhar, calcular o diagrama dos esforços normais, tanto da carga unitária quanto do carregamento atuante, porque aqui no nosso caso da treliça, a gente não tem diagrama de momento fletor, né? Então, somente é esforço normal. Bom, aqui depois, então, eu vou encaminhar para vocês. Vamos agora... Vamos pegar esse daqui. Vou fazer esse aqui primeiro, porque só tem um... Olha o que está me pedindo. Calcule o que se pede para o recalque de 1,5 centímetros para a direita e 2 centímetros para baixo no ponto E. Então, eu peguei o ponto E e desenhei aqui, tá? Então, este daqui são os recalques que eu coloquei, que está atuando no ponto E.
A gente está vendo aqui, gente, que eu pedi para 3, eu quero saber os valores dos deslocamentos nos respectivos pontos que eu pedi, quando ocorre o recalque em E. Então, primeiro eu estou pedindo assim, eu quero que calcule para o deslocamento vertical em C. Vertical em C, olha aqui o que ele está falando. Então, eu venho, coloco uma força, eu vou chutar que o deslocamento é para baixo. Eu venho, coloco P igual a 1. Então, primeiro eu vou fazer esse. Quando eu tenho um recalque em E. Então, a gente sabe que quando tem recalque, eu já vou olhar somente a carga unitária. Então, eu vou... Aqui, nesse caso, a gente não tem carregamento externo, nós não temos temperatura, é só o recalque. Então, eu venho, o mais simples, eu só vou calcular a reação de apoio. No recalque, gente, quando só tem recalque aqui nesse exemplo, eu não tenho que calcular diagrama nenhum. Eu só tenho que calcular a reação de apoio, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu venho, vamos calcular aqui as reações aqui de apoio. Deixa eu pegar aqui. Quando eu tenho esse carregamento, nós temos aqui. Aí, gente, aí é a mesma coisa. Vocês calculam por equilíbrio, tá? Aqui, ó, deixa eu só... Aqui, ó, Isso aqui são 2 apoios fixos. E aqui, então... Achei as reações de apoio quando eu tenho apenas uma carga unitária aplicando em C. Então, somatório de momentos em A, aqui também tudo bem que é tranquilo, que ele é simétrico, a gente é fácil achar esse 0,5, mas momento em C pela esquerda ou pela direita, a gente consegue achar as reações de apoio na horizontal. Tá? Então, aí eu consigo achar, utilizando os critérios que nós vimos no método, lá no módulo 2, acho as reações de apoio. Agora, gente, é só aplicar aquela formulinha do recalque, menos somatório de R da reação de apoio associada ao recalque. Vamos voltar aqui e saber que aonde tem um recalque é lá no ponto E. Então, ó, o que eu vou fazer? Lá no ponto E. Então, é aqui, ó. É nesse ponto E que eu tenho o recalque. Então, eu vou olhar as reações de apoio somente onde eu tenho recalque. Então, eu tenho um recalque de 0,42 na horizontal para a esquerda, o meu recalque é 1,5 para a direita. Então, já é negativo. Eu tenho uma reação de apoio 0,5 para cima e 2 centímetros de recalque para baixo. Também negativo, porque está oposto. Então, é isso que eu vou fazer. 10 menos da fórmula. Então, eu tenho 0,42, né, negativo. Vamos pegar aqui, porque ele está no sentido contrário. Vezes 1,5, né? Então, 0,42 com 1,5 no sentido contrário, então entra negativo. 0,5 para cima com 2 centímetros para baixo, também negativo. Aqui, gente, vocês estão vendo que eu não transformei, deixei em centímetros mesmo, porque aqui ele só está me pedindo isso. Então, se vocês quiserem transformar a unidade em centímetros para metros, aqui não tem problema, não. Então, aqui no nosso caso, vai dar 1,63 centímetros. Deu positivo. Realmente, o ponto C, ele desce 1,63 para baixo, né? Quando eu tenho o recalque aplicado em E. Gente, alguma dúvida aqui? Vamos continuar. Ele agora está me falando, quando eu tenho recalque em E, o que está acontecendo no ponto C, mas agora o deslocamento que eu quero é na horizontal. Então, é outro exercício. É o mesmo... eu vou aproveitar a mesma configuração aqui, o mesmo recalque, só que agora o deslocamento é horizontal em C. Então, eu venho e chuto o deslocamento na horizontal. Então, eu quero saber agora o que está acontecendo no ponto C na direção de X. Estou chutando que o meu deslocamento vai ser para a esquerda. Então, estou chutando que vai ser para a esquerda. Vamos ver. Quando eu tenho isso, vou calcular as reações de apoio.
Então, aí vocês... Opa! Então, peraí, gente, deixa eu... que eu adotei aqui o sentido contrário. Opa! Vanessa, Oi! minha dúvida, eu acho que é a mesma que uma pessoa aí falou anterior, que é assim, o recalque ele está no ponto E, né? Aí o Isso. exercício pede o deslocamento no ponto C. Se eu quisesse, sabe, o exercício pedisse um deslocamento no ponto D, aí seria da D? mesma forma? Ou qualquer outro ponto aí? Isso, a mesma forma. Aí seria outro exercício, aí você teria que fazer, ó. Vamos supor que seria lá no ponto D, horizontal que você quer? O horizontal. Então, você vem e chuta. Ah, sim, entendi agora. Entendeu? Aham, aí eu Mas vou dar aí, o valor aí unitário, aí eu faço isso, é outro. unitário, mas aí você pega a estrutura original, porque você está vendo que eu estou aproveitando. Aqui eu estou fazendo 3 exercícios diferentes. Uhum. Aham, Então, sim, eu pego, entendi. entendeu? Entendi, sim. Obrigado. De nada. Mais alguém, gente? Aqui, pessoal, é esse exercício. É uma estrutura que não tem carregamento, só tem recalque em E. Então, o que eu quero calcular quando eu tenho recalque E? Primeiro, deslocamento vertical em C. Calculei. Agora, eu quero saber quanto que o ponto C mexe em X. Também eu estou fazendo. Depois, eu quero saber quanto que o ponto D gira em torno do ponto D aqui. Então, são coisas diferentes, mas a estrutura, quando eu tenho um recalque, isso aqui é só porque eu quis aproveitar, tá? Pronto, calculei as reações de apoio. O ponto E é o recalque. O ponto E é aonde aconteceu o recalque. Então, eu estou colocando aqui, estou chamando, o que eu vou olhar é as reações de apoio associado ao recalque. Recalque foi no ponto E. Então, eu vou olhar o delta menos o somatório, agora eu vou parêntese para a gente ver. O 0,5 está para a direita, 1,5 também está para a direita. Então, positivo. O 0,6 está para baixo. O 2 centímetros também está para baixo. Positivo. Então, aqui para a gente vai dar um valor de 1,95 centímetros. Então, na verdade, o ponto C, ele vai andar em X para a direita. Esse sinalzinho de menos só está falando assim, olha, o ponto C não vai andar para a esquerda, como você fez, como você chutou. Ele vai andar para a direita. Então, quando eu tenho recalque em E, quando ele desce 2 centímetros e anda em X 1,5 centímetros, o ponto C vai andar em X 1,95 centímetros. Gente, alguma dúvida aqui? E por último, eu estou querendo aproveitar o exercício, agora um outro exercício, só que agora eu quero o giro no ponto D. A gente está vendo que quando é deslocamento, ou seja, translações, eu coloco forças. Mas quando eu quero rotação, eu tenho que colocar o momento. Então, aí eu venho e coloco, chuto que o momento, que o giro no ponto D é horário, do jeito que eu coloquei aqui. Então, eu vou calcular novamente as reações de apoio, 0,1, 0,1. Calculei as reações de apoio. Então, agora, aonde eu vou calcular o deslocamento é onde tem o recalque. O recalque é lá no ponto E. Então, olha, eu tenho 0,0833 para a direita, 1,5 para a direita. Então, deslocamento positivo. Então, delta igual a menos da fórmula
eu tenho 0,1 para cima e 2 centímetros para baixo. Então, deslocamento negativo. Aqui, sendo 7,5. Olha o tanto que é pequenininho. Gente, qual que é a unidade quando eu estou falando de rotação? O que vocês acham? Radiano. Não é grau, viu, gente? É radiano. A gente está falando a gente aqui, como são forças aqui unitárias, eu estou falando de radiano. Tomem cuidado. Então, o que eu estou falando aqui? Esse valor de 0,00075 radianos, ele deu negativo, porque, na verdade, o ponto D, ele está girando contrário, ele está girando horário, é anti-horário, tá? Contrário do que eu coloquei aqui. Se vocês forem desenhar essa deformada, vocês vão perceber que não vai ser dessa forma como o ponto D vai estar girando. Aqui a gente poderia... Vanessa, Oi, pode falar. não dá positivo, não? Um sinal de menos lá de fora? Menos... Peraí. Peraí, aqui não é 1,5... Uai, dá positivo? Peraí, uai, tá bom. Professora, para dar esse resultado aí em radianos, teria que ser em metros. Ai, é mesmo, isso! Por isso, exatamente. Eu falei metros e aqui, exatamente. Vamos lá. Então, aqui vai ter que ser 0,015 menos 0,1 vezes 0,02. Exatamente. Vamos ver se vai dar 0,02 vezes 0,1. Ai, 0,015. 0,1. Vai dar positivo mesmo. Vai dar 7,5 vezes 10 a menos 4 radiano. Isso mesmo. Então, aqui realmente o ponto D vai girar horário. Então, perfeito. Então, aqui a gente chutou certo. Gente, alguma dúvida aqui? Vocês estão vendo que nesse caso eu só tenho recalque. Não tenho temperatura, é aplicação direta, é somente reação de apoio que eu tenho que calcular. Alguma dúvida aqui? Professora, quando é que eu tenho que adotar metro e quando que eu tenho que posso deixar centímetro mesmo? Aqui, você viu que eu não somei, né? Eu deixei centímetros aqui. No giro é que eu tenho que colocar em... Como está em radiano, eu tenho que colocar em metros. Então, peraí, deixa eu colocar uma observação aqui, ó. Transformar o comprimento em metros. Por conta do radiano. Certinho. E outra pergunta, para momento eu meio que faço o mesmo procedimento, de pegar o recalque vezes o deslocamento, a reação de apoio vezes o recalque, né? É igual, sempre. Peraí, não, eu não entendi a pergunta. Não, é porque se eu fosse fazer, por exemplo, eu queria saber o deslocamento no ponto D, não a rotação dele.
Eu faço a mesma coisa, então. Isso, a mesma coisa. Aí você vem. Opa. Você vem, chuta. E faz a mesma coisa. Calcula as ações de apoio. E verifica aqui quanto é que deu essas ações de apoio para você fazer o que a gente está fazendo aqui. Certinho, então. Muito obrigada. Não. Vocês podem usar, e isso daqui pode ser em estrutura hiperestática. Só que aqui a gente só está trabalhando com isostática, porque para isso eu não tenho como passar para vocês hiperestático. Não, no caso de estrutura hiperestática, lá você tem esforço. Além dos deslocamentos lá, você tem esforço, o esforço interno, que você vai estar calculando. Lá tem esforço. Aqui a gente só calcula deslocamento, porque o esforço aqui não tem em decorrência dos carregamentos e do recalque e temperatura, mas lá tem. Tá? Esqueceu. Para encontrar em radiano. Deixar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Bom, então, vamos seguir adiante. Olha, agora aqui, vamos complicar um pouquinho. O que ele está me falando? Nessa viga biapoiada, ele está me pedindo calcular o deslocamento vertical no ponto B dessa viga. Foi dado o módulo de elasticidade e a inércia. Então, aqui eu consigo, eu venho aqui no método da carga unitária, primeiro coloco, né, da carga unitária, o diagrama aqui de momento, e depois eu vou fazer o diagrama de momento, deixa eu até colocar outra cor, para o outro método, da carga real. No método da carga unitária, gente, vocês estão vendo que apareceu um ponto B aqui. Se eu estivesse calculando um diagrama lá no módulo 1, que é da viga, eu não apareceria o ponto B aqui. Ficaria o A, C, D e E. Só que como eu estou pedindo exclusivamente neste ponto, aí vai ter que surgir um ponto específico aqui. Por isso que aqui a gente vai ter que calcular neste ponto também. Então, vai surgir A, B, C, D, E. Então, quando eu calcular o carregamento real, eu vou ter que calcular a reação de apoio, depois fazer AB, nó B, BC, nó C, CD, nó D e DE, tá? Que eu não vou ter jeito de escapulir, porque é o ponto B que eu estou pedindo. No caso da estrutura, com carregamento unitário, aqui eu vou, então, desenhar da mesma forma. Acho reação de apoio. Deixa eu apagar isso aqui, fazer aqui, ó. Então, aqui a reação de apoio 0,5, 0,5. E vou achar o diagrama de momento. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Aqui vai dar 0. Então, no método da carga unitária, o diagrama de momento é dado dessa forma. Agora, da estrutura real. Carregamento aí atuando na nossa estrutura real, que é essa daqui, olha. Vocês estão vendo, gente? Sempre quando eu tenho a carga unitária, quando eu for unir, vai aparecer retângulos,
triângulos e trapézios, no máximo trapézios. Então, a gente está percebendo que parábola não tem como aparecer aqui. Então, vai ser sempre retas aqui. Agora, aqui, eu vou ter que fazer aquilo que eu comentei, achar a reação de apoio da mesma forma e dissecar a estrutura. Aqui, então, eu vou precisar calcular. A gente está vendo que nós temos aqui no ponto C, eu tenho um pontinho aqui, ó, que eu vou ter que achar quanto é que vale, né? Então, vamos aqui, ó. Aqui. Então, aqui vai ser 3,6, 6,75, 8,1. Então, tracejado. E vou desenhar agora a parábola, né? Parábola. Aqui, gente, vocês estão vendo que essa parcelinha aqui eu nem precisava desenhar. A gente vai ver que em determinadas situações é importante a gente já fazer primeiro o carga unitária, porque às vezes tem barrinha que eu não vou precisar calcular e desenhar na estrutura real. Então, aqui, ó, eu nem precisaria calcular, que aqui é zero, aqui, quando eu multiplicar isso daqui, vai ser zero. Então, eu vou precisar saber apenas desta parte aqui. Então, a gente agora vai precisar... Eu preciso saber quanto que vale o deslocamento aqui, ó, porque justamente onde está aplicado 3,6, vou precisar calcular, mas aí agora é semelhança de triângulo aqui, né? Então, aqui é 1,5, 1,5, 0,75. Então, com isso, pessoal, vamos lá agora primeiro colocar também as flechas, né? Outra coisa, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, que eu estou corrigindo as provas e estou percebendo isso. Vocês estão calculando, às vezes, as flechas erradas, tá? Vocês têm que calcular agora a flecha certa, porque a gente vai precisar delas. Outra coisa, as flechas sempre são perpendiculares às barrinhas. Então, quando a gente tiver estruturas com barras inclinadas, a gente não pode esquecer. O tipo de carregamento também. Se o carregamento é o peso próprio, nós não podemos esquecer do Q vezes L ao quadrado dividido por 8 cosseno. Então, vocês vão ter que voltar na matéria anterior, porque agora vocês estão vendo que é uma sequência. Vocês não podem errar isso, porque senão vocês vão pegar o valor errado. Então, ó, o que eu tenho, então? O momento da estrutura real, da estrutura da carga unitária, e o momento com a estrutura real. Então, a gente está vendo que cada parcelinha aqui, ó, deixa eu diminuir, do ponto AB, BC, CD, e essa parte eu vou desprezar, porque quando eu multiplico alguma coisa com zero, é zero. Então, essa parte soma. Então, são essas multiplicações que eu vou fazer. Eu só tenho carregamento atuante na nossa estrutura. Então, aqui, ó, é essa parcelinha. As vigas e pórticos é só a multiplicação da estrutura da figura que formou entre os trechos. Então, olha, eu vou ter que fazer o EI, eu já vou deixar, delta, igual. Então, olha, gente, eu vou desenhar aqui as figuras que formou. Vocês estão vendo que as figuras aqui tá tudo, essa desse primeiro trecho tá para baixo, essa daqui tá para baixo. Então, olha, o que eu vou fazer? A multiplicação vai ser isso vezes
vezes uma parábola. Aqui eu vou ter que... Então, ó, aqui é 1,5, aqui é 8,1, e este comprimento aqui, ó, é 3 metros. Então, essa aqui é a multiplicação. Esta figura com esta. Depois, eu tenho esta figura com esta daqui. Então, vou mudar a cor aqui, ó. Mais. Vocês estão vendo que essa multiplicação está tudo do mesmo lado. Essa parte está para baixo e essa aqui também está para baixo. Então, vou desenhar aqui a figura. Eu estou fazendo separadinho, gente, só para mostrar para vocês o que eu tenho que fazer aqui, ó. Isso vezes 8,1, 6,70. Opa! Vou ter que fazer aqui mesmo, depois eu tiro. Opa! Aqui, 1,5, 0,75. Isso daqui é 8,1. Aqui, 6,75. Esqueci de colocar a flecha no de lá. Aqui, 0,45. E essa distância aqui é 1,5 metros. Vou colocar aqui a flecha 1,8. E nós temos a outra parcela aqui, ó. Para baixo, aí a gente está vendo aqui, eu vou desenhar aqui o que eu estou vendo. Mas, então, ó. Vezes... Então, aqui também é 1,5 metros. Aqui é 0,75. Aqui é 6,75. E aqui, 3,6 e a flecha 0,45. Então, gente, seriam essas multiplicações. Essa com essa figura com essa, foi isso que eu desenhei. Essa figura com essa daqui. Agora, vamos olhar agora, né, na nossa tabelinha, que tá aqui, ó, essa tabelinha. Então, primeiro aqui, ó, seria, e aqui, gente, é importante nós olharmos o correto, a posição dos triângulos e das figuras que se formam. Então, olha o que eu tenho. O triângulo de 1,5, a maior distância aqui, ó, da altura, tá desse lado. Então, tá. Então, olha, vamos olhar. Então, nós temos um triângulo com esse daqui, ó, com essa semiparábola. Então, vamos olhar o que nós temos. Seria um triângulo, esse triângulo aqui com a semiparábola. Vocês estão vendo? Vamos supor, gente, que eu tenha essa aqui, ó, aqui a gente não está vendo, não tem nenhuma consideração aqui, porque esse triângulo está para o lado de cá e não está para o lado de lá. Mas vamos considerar que seja essa, só para mostrar para vocês que seria, teoricamente, seria isso daqui, ó. Esse lado tem que ser igual a esse lado, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Este lado tem que estar do mesmo lado aqui. Então, a que poderia ser, seria esta daqui. Só que, como eu comentei com vocês ontem, este pontinho aqui, olha, este ponto é um ponto que significa que a tangente à curva é horizontal, ou seja, é o momento de máximo. Neste caso, este pontinho eu não posso afirmar que o momento é de máximo.
Senão eu tenho que calcular, eu vou perder tempo, calcular o cortante, verificar a localização do momento máximo, e não vai estar localizado aí. Então, essa figura eu não posso usar, tá? Normalmente, gente, esta figura aqui, eu normalmente não vou usar. Eu só vou usar quando eu for dividir uma parábola em duas. Essa daqui, ó. Se for nesse caso, aí sim. Se eu vou pegar uma parábola quadrática, neste ponto, eu tenho certeza que é. Neste caso, gente, então, quando nós temos esse tipo de figura, então, essa daqui a gente não vai poder usar. Se vocês usarem, vai estar errado, tá? Não pode. Vocês não podem afirmar que aquilo ali é o momento de máximo. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir essa figura em duas. Então, eu mantenho essa daqui. Deixa eu pegar verde aqui. E vou dividir essa figura em duas. Olha o que eu tenho. Vocês concordam comigo que essa figura aqui formou? Foi um triângulo mais... Deixa eu desenhar aqui. Uma parábola. Então, ó. Esta figura foi um triângulo e eu sou uma parábola. Então, a multiplicação, gente, agora sim, 1,5 com 8,1, ou seja, eu tenho que pegar lá na minha tabela valores que estejam no mesmo lado aqui, ó, 1,5 com 8,1, tudo do mesmo lado, tá? Não importa se 1,5 tá para cá, 8,1 tá para cá, mas tudo tem que estar no mesmo lado. Se vocês se recordarem, gente, o trabalho realizado lá no PTV, vocês lembram que eu falava do triângulo com o triângulo com triângulo, o triângulo com retângulo? A multiplicação vem daqui, olha. Triângulo com retângulo. Vocês lembram dessa parcelinha? Vem daqui, vem da integral desse produto dessas duas funções. Lá, quando a gente desenhava os deslocamentos, a elástica vertical e horizontal, a figura que formava era o triângulo com retângulo, triângulo com triângulo. Vocês estão vendo? Olha, triângulo com o mesmo lado e triângulo com lados contrários, olha. Então, tem diferença. Neste caso aqui, vocês estão vendo que o triângulo que formou está localizado no mesmo lado. Então, é essa nomenclatura que eu tenho, essa configuração que eu tenho que olhar. Então, o que eu vou ter que fazer é triângulo com triângulo, mais triângulo e parábola. Então, quando eu vou computar o deslocamento nesse trecho, eu vou ter duas parcelas. A parcelinha do triângulo com triângulo, que estão aqui no mesmo lado, e mais triângulo e parábola. A gente vai ver isso depois. Vamos continuar aqui, ó. Nós temos o trapézio e esta figura aqui. Esta figura eu não tenho aqui. Não tenho aqui. Então, eu vou ter que também dividir essa figura. Eu mantenho essa daqui. Deixa eu colocar ela aqui. E agora eu vou dividir essa daqui. Olha, essa daqui também é um trapézio e eu vou somar a parábola. Então, eu vou dividir essa aqui em duas. Deixa eu colocar. Mais parábola. Aqui, 1,5075. Professor, Oi. se o trapézio estiver ao contrário do outro, tipo o lado maior. Como? Isso aqui estiver do lado contrário? Isso. É o que eu comentei com vocês aqui. Aqui, gente, o lado maior e lado menor, na cabeça de vocês não tem.
O alfa é o lado da esquerda e o beta, lado da direita. A, lado da esquerda, B, lado da direita. Não tem lado maior e lado menor. Não tem. Ou seja, 1,5 está para a esquerda, 0,75 para a direita. 8,1 é a parte do lado da esquerda e 6,75 da direita. Entendeu? Entendi. Porque aqui, gente, pode ser muito bem o contrário. Ó, o 6,75 pode estar aqui, o 8,1 aqui. Então, na cabeça de vocês não tem lado. Eu tenho a parte da esquerda e a parte da direita. Então, é importante vocês tenham em mente. Por quê? Na nossa próxima análise aqui, a gente vai ver isso. Então, não tem, aqui tudo bem que vai coincidir os lados aqui, mas não olhem nisso. A gente vai ver a parte da direita e a parte da esquerda, sempre. E aqui a multiplicação que eu tenho, olha, trapézio com trapézio, mais é a distributiva aí. Trapézio com parábola. E por último, nós temos a multiplicação de um triângulo com esta figura que definitivamente não tem lá. Aqui, gente, nós temos que manipular essa figura para que apareça figuras que eu conheço lá. Então, olha o que nós vamos fazer quando eu tenho esse tipo de configuração de figura. Vocês estão vendo que uma parte está para baixo e a outra está para cima. Aqui, vocês viram que tudo ficou para baixo. Então, essa aqui vai ficar, essa multiplicação aqui, tudo vai ficar positiva, né? Porque tudo para baixo. Então, essa parte aqui ficou positiva. Aqui, gente, esse mais não tem nada a ver porque está para baixo não, tá? Isso aqui é porque eu preciso somar essa figura com essa. Então, por isso ficou mais aqui. Mas a multiplicação aqui, ó, ela vai ficar positiva. Se fosse negativa, eu vinha, colocava umas chaves aqui, colocava menos aqui, tá? Mas aqui tudo ficou positivo. Olha o que está acontecendo aqui. Eu vou manipular essa figura. Vocês vão ver que eu vou colocar, para eu poder representar com figuras que eu tenho nessa tabela, eu vou ter que transformar isso aqui num trapézio e uma parábola. Então, olha o que eu vou fazer. Esse 3,6 está para cima, então eu vou colocar ele para baixo. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou manipular essa figura. Deixa eu colocar. Vou manipular essa figura. Aqui, gente, percebam que eu passei esse 3,6 para cima, passei para baixo. Então, se aqui é positivo, eu coloco ele contrário ao que está aqui. Para eu poder olhar isso daqui e verificar que alguma coisa está diferente do que estava, do que é o original. Então, eu tive que manipular essa figura para obter o que eu quero. Então, olha, aqui tanto faz, vocês tanto pode colocar o 6,75 para cima, aí fica 6,75 para cima com 3,6 para cima. O problema é que esse unitário aqui que a gente está vendo está para baixo. A dica que eu passo para vocês é tentar deixar, se eu tiver que manipular desse jeito, que eu deixe tudo do mesmo lado. Se o unitário está para baixo, eu vou deixar essa figura para baixo também, tá? Então, 6,75 não mudou. E o 0,75 aqui não mudou. Vocês estão vendo que agora sim, é um trapézio com duas figuras que a gente já viu como é que faz. Então, eu vou manipular, nunca eu posso esquecer de colocar esse menos aqui, tá, gente? O menos é porque eu tive que manipular, não é? Porque um está para cima e o outro está para baixo. Então, essa é a fórmula quando eu entro lá na equação para poder contabilizar que esse sentido é oposto. Só essa partezinha aqui. Então, isso daqui, ó, eu vou dividir
num trapézio, opa. E uma parábola. Lembrando aqui, 0,45 menos 3,6, 6,75 e aqui 0,75. Então, ó, deixa eu tirar esse... Então, esta aqui é a multiplicação que eu tenho que fazer. Lembrando que esse menos 3,6 veio em decorrência de tá para cima, eu tive que manipular para baixo. Gente, alguma dúvida aqui? Então, agora, gente, é multiplicar EI vezes o delta vai ser igual. Vamos lá. Triângulo com triângulo, tudo do mesmo lado, olha. Essa altura está do mesmo lado aqui, então vamos lá. Olha, vocês estão vendo que esse aqui está para cá, mas eu tenho que achar um triângulo que esteja do mesmo lado. Então, ó, este com este, tá tudo do mesmo lado. Então, é L sobre 3 vezes A vezes alfa. Se vocês lembrarem, é a mesma aquele lá do trabalho que vocês viram, que eu mostrei para vocês lá no PTV aplicado a corpos rígidos, tá? Então, vai ser o vão 3 vezes 1,5 vezes 8,1 dividido por 3, mais triângulo e parábola. Vamos lá. Triângulo e parábola. Aqui não importa, tá, gente? Que jeito que tá o lado aqui, ó. Vocês podem ver que, ó. Ó, triângulo e parábola também, ó. É o mesmo, tá? Olha, esse daqui com essa parábola, vocês estão vendo que é a mesma equação. Não importa se o lado tá direito ou esquerda, vai ser o mesmo valor. Então, vai ser o L dividido por 3 vezes B vezes o gama. Então, é só olhar o que a gente tem aqui, ó, tá? Então, vai ser o vão 3 vezes 1,5 vezes 1,8 dividido por 3. Pronto, essa parcelinha do trecho, do primeiro trecho, já foi. Vamos agora para o vermelhinho, que é este trecho. Trapézio com trapézio. Aqui, gente, o porquê que eu falo que não importa se é lado maior ou lado menor, isso na cabeça de vocês tira. Por quê? Quando eu chegar aqui, eu vou perguntar para vocês, qual que é o lado maior e lado menor nesse caso aqui? Dá para saber que lado maior e lado menor? Nesse caso? Hein, gente? Pessoal? O menor é o menos 3,6, né? Não, então, gente, não dá para saber. Não dá para saber. Por isso que quando a gente faz isso, não dá para saber, né, qual que é o lado maior e lado menor, porque a gente teve que manipular a figura. Então, na cabeça de vocês, quando tem trapézio, não olhem o lado, é parte esquerda e parte direita. E é isso que a gente vai fazer aqui. Na multiplicação, gente, olha, eu tenho a parte da esquerda e a parte da direita. Parte da esquerda e parte da direita. Então, é isso que a gente vai olhar. Não quero nem saber se é lado maior, lado menor, tá? Se eu não vou olhar. Então, vamos lá. São 2 trapézios. Então, ó. Esse trapézio com esse trapézio. Então, essa aqui, ó, que é a equação. Então, a gente está vendo, é o vão L sobre 6 vezes. A gente tem que fixar uma, né? Eu vou fixar, normalmente eu fixo unitário, mas tanto faz. Vai ser da parte da esquerda, vezes, multiplica
2 vezes a parte da esquerda, mais da parte da direita, mais esta parcelinha da direita, que multiplica a parte da esquerda, mais 2 vezes a parte da direita. Então, eu vou substituir o que eu estou vendo aqui. A, parte da esquerda, B, parte da direita. Alfa, parte da esquerda, beta, parte da direita. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Mais. O vão aqui é 1,5. Dividido por 6. Então, aqui eu vou ter 1,5. 8,1 mais 6,75. 5, 8,1 mais 2 vezes 6,75. Então, é isso. Já fiz essa multiplicação aqui, aplicando a tabelinha. É importante, gente, que vocês imprimem essa tabela, que já está lá no Moodle para vocês, tá? Essa tabela aqui já está no Moodle para vocês. Então, é importante que até para vocês acompanharem aqui. Então, eu já fiz essa multiplicação ali. Pronto. Agora, eu vou pegar um trapézio e multiplicar por uma parábola. Então, trapézio e parábola. Trapézio e parábola. Essa daqui, ó. Tanto faz, tá, gente? Aqui, ó. Se for essa com essa, vocês vão ver que é a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui. Então, vai ser o vão dividido por 3 vezes o C, que é essa flecha, que multiplica da parte da direita mais da parte da esquerda. As duas faces aqui. Então, é o que nós vamos fazer. Mais. O vão 1,5 dividido por 3 vezes o 0,45, que multiplica 1,5 mais 0,75. Agora, vamos para a outra parte. Professora, você tem uma dúvida nesse vão da parábola. Se a parábola não estava antes numa reta inclinada, eu não deveria pegar a da... Não. É porque, na verdade, a base, porque aqui a parábola, olha aqui, não foi utilizada a superposição de efeitos, então a parábola é assim, nesse vão. Ah, certo, entendi. Entendeu? Porque você só colocou desse jeito porque tinham momentos nas extremidades aqui, por isso que ela ficou desse jeito, mas na superposição de efeitos, você está somando isso aqui, olha. Quando a gente estava fazendo lá anteriormente. Então, aí você soma isso com isso, vai me dar... Opa! Vai ficar isso. Tá? Então, o vão sempre é o vão da barra. Por mais estranho que pareça, né? Parece estranho mesmo, mas é porque a gente vamos pensar na superposição que a gente viu. Que a gente viu lá na P1 e lá no 1 e no 2. Vamos lá. Vamos, então, tem o triângulo, e agora vamos nesse aqui. Agora, o que a gente tem? Vamos aqui, nós temos o triângulo, um triângulo com a nossa parte do trapézio, da esquerda e da direita. Então, ó, vamos achar essa partezinha, vamos limpar aqui. O triângulo é o de cá, ó, esse daqui. Com o trapézio. Então, olha, gente, tomem cuidado, tá? Então, olha, o triângulo, a gente tem que ser coerente com a disposição.
A base do triângulo aqui está para a direita, para a esquerda, então a gente tem que tomar cuidado aqui. Esquerda com esses daqui, para casar com a parte da esquerda do diagrama do trapézio. Então, olha o que a gente tem. L sobre 6 vezes o A, que é essa partezinha, que multiplica 2 vezes a parte da esquerda, mais somente a parte da direita. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. O vão é 1,5 dividido por 6A. 0,75, 2 vezes 6,75 mais o menos 3,6. Podemos esquecer que nós temos o valorzinho aqui de menos, não podemos esquecer. Então, aqui, vamos só fazer o que a gente tinha feito aqui, ó, a multiplicação. E triângulo com trapézio, triângulo e parábola. Então, vamos olhar. O triângulo com parábola, a gente já viu como é que é. Triângulo e parábola é o vão vezes essa altura, vezes a flecha, dividido por 3. Isso aqui a gente já viu. Mais... Opa! Zero 0,75 vezes 0,45 vezes o vão dividido por 3. Pronto. Eu peguei todas as parcelinhas correspondentes dos deslocamentos. Então, agora, o meu delta total, 0,00126 metros. Deu um valor positivo, significa que o deslocamento lá no ponto B, como eu coloquei aqui, é para baixo. Então, tá correto, eu chutei certo, tá? Gente, alguma dúvida aqui? Pessoal? Estamos acompanhando, professor. Tranquilo. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos seguir. Esse aqui a gente já fez. Vamos agora fazer treliça. De novo, agora a treliça só tem variação de temperatura. Olha o que nós temos aqui. Ele está me pedindo para calcular o deslocamento vertical no ponto D, devido à ação térmica. Aqui a gente está vendo que nós não temos carregamento atuante. Se nós não temos carregamento atuante, a gente só tem a temperatura. Então, se eu só tenho a temperatura, gente, e aqui eu não tenho nada, forças externas, é mais simples ainda. Eu só vou ter que calcular a parte do unitário. Carga unitária. Aqui ele está me pedindo o deslocamento vertical aqui no ponto D, quando eu tenho essas variações térmicas. A gente está vendo que a variação térmica só está nessas barras externas. Nesta barrinha aqui não tem variação térmica, então aqui eu não mexo. Então é 30 e 30, 30 e 30, 30 e 30 e 30 e 30 aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos, vamos jogar aqui. Vou chutar que o deslocamento no ponto D vai ser para baixo. Eu vou chutar dessa forma. Não sei, né? Vamos ver se esse deslocamento vai ser para baixo mesmo quando eu tenho essa variação térmica. Agora, gente, é achar os esforços aí, ou utilizando as métodos das seções, ou método dos nós. Eu vou, então, achar. Vou achar aqui, da forma como a gente viu anteriormente. Pronto, o método da carga unitária. Quando eu tenho temperatura, vamos voltar lá. Quando eu tenho temperatura, essa equaçãozinha aqui. Vamos lembrar que eu não tenho momento na estrutura
da nossa treliça, então eu só vou olhar esta parcelinha aqui. Alfa dividido por 2, a temperatura superior mais a inferior, e a integral da normal vezes o dx, lembrando que isso aqui é a área da figura que formou. Ali, gente, é sempre retângulo, e a área pode ser tanto negativa quanto positiva. E a área positiva é quando é esforço de tração. Então, vamos voltar lá. Ó. Lembrando que aqui, para a gente, não tem temperatura. Nessa 1,7 aqui não tem temperatura, então eu só tenho nessas externas. Mas a gente está vendo aqui, ó, vamos lá, deixa eu colocar. Alfa dividido por 2, temperatura superior mais a inferior, a integral de n dx, porque a outra parte do momento não vou nem colocar aqui. Delta igual aqui o alfa é 10 a menos 5, dividido por 2. A gente está vendo aqui, ó, que tem temperatura aqui, só que aqui é 0, a normal é 0 e a normal é 0. Então, nessas extremidades, a única que eu vou ter é essa daqui, né? Então, ó, eu vou olhar apenas nessa daqui, o TS, o temperatura superior e inferior. Então, aqui por dentro é a inferior. Aqui eu nem coloquei, aqui pra gente até não importa, porque é tudo igual, ó, a temperatura constante. 30 mais 30. 30 mais 30 vezes a integral da normal vezes o dx. E a integral da normal vezes dx é a área do retângulo. Sempre quando eu tenho a treliça, o esforço é sempre retângulo. Eu coloco igual aqui para não ficar zoneado, mas isso aqui é um retângulo. Então, olha, o que eu tenho aqui? Aqui, o retângulo, o esforço normal é de compressão. Então, aqui, a área é negativa. Então, vai ser menos 1,33 vezes 4, que é esse comprimento aqui, ó, que é 1,33 vezes 4, é o único esforço que eu tenho, eu consigo achar, então, este valorzinho, que vai dar negativo, olha, bem pequenininho, 0,00159 metros. O ponto D, quando eu tenho essa variação térmica, o ponto D desce. Eu estou falando que ele está descendo, mas na verdade ele está subindo, ele está contrário aqui, ó. Esse sinalzinho só está falando isso para a gente, que eu estou afirmando que é para baixo, mas na verdade é para cima. Pronto, esse seria somente no caso da carga unitária, porque eu não tenho força aqui. Pessoalzinho, alguma dúvida aqui? Agora não, professor. Tá tranquilo. Então tá, gente, vamos ver se dá tempo da gente fazer esse daqui do deslocamento vertical em F. Agora, nós temos o seguinte, eu tenho essa estrutura com esse carregamento dado, e eu tenho a temperatura aplicada somente nessa parte aqui, ó. Vocês estão vendo no trecho CD, DE, DF e FG. E eu coloquei aqui tracejado o que eu considero como bordo inferior. Então, aqui é importante eu ter apresentado isso para vocês. Então, na avaliação, na prova, gente, nos exercícios que vocês vão fazer, eu vou ter que dar para vocês o tracejado, para a gente poder saber, porque quando tem temperatura, a gente precisa saber se a área é positiva ou negativa. E aí, então, tá me pedindo o deslocamento vertical em F, para que ocorra simultaneamente a temperatura e o carregamento dado. Como eu comentei com vocês, vamos primeiro calcular sempre a carga unitária em primeiro lugar, para a gente até saber, para não confundir com o carregamento dado. Então, ó, copiei a estrutura aqui. A estrutura tá limpa. Então, aqui, para a gente, aqui é apoio fixo. Deixa eu ver onde que é o fixo imóvel. Eu venho, então, e coloco a carga unitária aqui, que é o ponto onde eu estou querendo calcular. Aí eu faço novamente, encontro as seções de apoio, vou achar as seções de apoio, aqui eu vou fazer questão aqui de colocar,
Aqui, nesta parte, vai ser 0, e vou construir o diagrama quando eu tenho essa solicitação. Acho as reações de apoio, disseco a estrutura e eu acho. Aqui, gente, vocês vão perceber que eu só vou ter esforço aqui. Aqui vai ser 2,5 e 2,5. O resto vai ser tudo 0. Olha a importância da gente... Deixa eu colocar aqui, carga unitária. Na carga unitária, gente, depois que eu considerei, eu calculei os diagramas, aqui eu cheguei à conclusão que aqui é 0, 0, 0, 0, e com a força unitária, as únicas barras que nós temos na carga unitária é essa daqui, tá? Dessas duas barrinhas. Nós vimos que a gente tem temperatura. Se tem temperatura, eu preciso calcular a normal das barrinhas. Então, faço a mesma coisa. Vou achar aqui. Aqui vai dar constante, tá? Pronto. Achei a normal e achei o momento fletor. Aqui. Da carga unitária. A gente está fazendo a mesma coisa daquele primeiro exercício que a gente fez. Vocês estão vendo, gente, que no caso da carga unitária, agora, se vocês quiserem, a gente já pode fazer o deslocamento causado pela temperatura, até para não confundir. Vamos fazer, e depois amanhã a gente termina, porque não vai dar para poder calcular do carregamento. Mas devido à temperatura, depois, deixa eu até... Deixa eu apagar aqui, vamos calcular aqui primeiro, da temperatura. A temperatura. Aqui a gente está vendo que nós temos esforços devido ao momento fletor somente nessa daqui e devido ao esforço normal nessas 3 barrinhas aqui. Então, vamos ver, olha. Então, nós temos temperatura CD, DE, DF e FG. Então, vamos olhar aqui, ó. No CD, a gente tem essa variação térmica aqui. Então, vamos lembrar da formulinha, né? Temperatura superior mais a temperatura inferior. Gente, eu acho que a gente não vai dar tempo, não. Não vou continuar, porque senão a gente deixa para amanhã, porque senão não vai dar para a gente poder calcular e para não fazer rápido. Só vou deixar aqui. Que aqui, pelo horário, a gente não vai conseguir terminar. Oi. Eu vou postar o outro, esse daqui não. Eu vou postar os outros que a gente já fez, eu já vou postar para vocês. Tá? Esse daqui eu vou fazer ele amanhã inteiro, porque aqui não vai dar tempo. Tá, gente? Aí a gente vai sanando as dúvidas, a gente continua fazendo mais exercícios. Amanhã a gente já tenta fechar nos exercícios possíveis. Aí a gente retoma nesse, porque senão não vou conseguir finalizar. Temos poucos minutinhos aí. Pessoalzinho, alguma dúvida do que a gente viu até agora? Vou postar, então, gente, os que a gente fez e depois, amanhã, a gente retoma. Tá certo? Vejo vocês amanhã, tá, gente? Bom estudo aí para vocês. Até amanhã. Obrigada, professora. Até amanhã. Até mais, gente. Até amanhã, gente.